Salve pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez no podcast da Área 53, um podcast que traz diversidade, música e informação até você. Hoje estou aqui com os meus convidados Gustavo Barbosa, Zazá Soares, Leonardo Bastos, e hoje o nosso tema é a gente conversar sobre música, né? E sobre um evento muito especial que acontece nessa cidade de Pelotas, que acontece já há 7 anos no nosso mercado musical aqui, que é o International Jazz Day, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu queria começar apresentando um pouquinho os nossos parceiros do podcast da Área 53, né, que tem o apoio da Triplo Transmídia, da Load Studio e também da Hoax, tá? O pessoal que quiser nos acompanhar, pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram e pelo nosso site www.area53.radio.br. Vamos lá, sem mais delongas, então, gostaria de apresentá-los e gostaria de conhecer um pouquinho mais de cada um. Gustavo Barbosa, por favor, que é um dos responsáveis por este evento que acontece há 7 anos. Essa é a 8ª edição ou é a 7ª edição? 7ª edição. 7ª edição. Eu sou frequentador assíduo deste projeto do International Jazz, um entusiasta da música. Me lembro que já passou por vários palcos este projeto, vários cantos da nossa cidade, então eu queria que tu te apresentasse um pouquinho e nos falasse um pouquinho mais sobre esse projeto e o que esperar dessa 7ª edição do International Jazz Day. Gustavo, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, é sempre bom estar falando de jazz, de música instrumental, de música autoral. É um prazer enorme estar com o Zazá e com o Leonardo, vulgo Cabeça, contigo também, Franco. Já estamos no 7º ano do International Jazz Day, né? A gente circulou em vários lugares diferentes da cidade. Este ano, então, é no Quartier, vai ser no bairro Quartier. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez no bairro Quartier, no 7º ano do evento. Parece que foi ontem. É verdade. Eu acho que o International Jazz Day, né, ele teve... Fala um pouquinho dos outros lugares para o pessoal que ainda não é conhecedor deste movimento artístico aqui da cidade, né? Onde aconteceu, e também eu acho que é importante a gente comentar de onde ele vem. Exato. Né? De onde ele vem. Fala para nós, por favor. Então, vamos lá. Como um curioso, né, e graças ao Google e as redes de pesquisa da internet, né, tava falando aqui nos bastidores para o Zazá e para a turma aí, é uma curiosidade, porque hoje em dia se tem data, se comemora, ou se a gente colocar hoje, a data de hoje vai ter alguma comemoração. Todo dia é o dia de alguma coisa, exatamente. E eu procurei lá 7 anos atrás, né, se existia, se tem uma data do Dia Internacional do Jazz. Então fomos lá no Google, procuramos e eu acabei encontrando, né, que 30 de abril, né, a partir de 2011 foi instituído o Dia Internacional do Jazz pela chancela da Unesco. Então a Unesco instituiu, junto com a Milena Bukova, que é a presidente da Unesco, o Dia Internacional do Jazz, com o padrinho do jazz, que é o Herbie Hancock, né? Então, bom músico. Bom músico. Influenciou pouca gente, né? Então, para quem não conhece aí, Herbie Hancock, fica a dica de procurar no YouTube, na internet, e escutar o trabalho dele, que é de final de 60, eu não vou dizer a data assim, mas até agora, mais de 40 anos de música instrumental, acompanhando outros artistas conhecidos também, mais na linha pop, e também com o trabalho dele, e trabalho com outros músicos também de jazz que ele acompanhou, né? Então, fui lá e disse, escreva seu evento, né? Eu disse, como é que seria legal, como seria um evento que a comunidade da região sul tivesse contato com jazz, porque depois vocês podem até me interromper, fiquem à vontade, mas o jazz tem... Até os próprios músicos veem como tu toca jazz, parece que tu tá numa seleção. É como se uma turma jogasse dama e outra xadrez, sabe? Tem as complexidades, os ritmos alternados, né? Mas os jazzistas falam muito que o jazz é a união dos músicos. Então, a gente pode ter pessoas com muitos anos tocando e outras começando agora e se inserindo junto, né? Se diz muito, tem uma teoria do jazz que fala também que não existe notas erradas, existe escolhas pobres. Boa, essa é maravilhosa. Então, o jazz é a união. Então, por que eu fui lá, olhei, escreva seu evento, né? Então, o que seria interessante fazer um evento que a comunidade tivesse sendo tocada de forma gratuita, que fosse de fácil acesso, né? Então, eu escrevi músicos da região sul do Brasil, tocando temas de jazz internacionais ou músicas próprias. Mas tu
foi sabedor desse projeto, te inscreveu para trazer, vamos dizer assim, este evento para a cidade de Pelotas também, né? E é um evento que ele acontece simultaneamente no mesmo dia em centenas de países, né? Onde tem a Unesco como a grande protetora desse guarda-chuva, né? O nosso grande mestre Herbie Hancock sentado ali no trono orquestrando toda essa parceria. Isso realmente então acontece, né? Inclusive eu até vi, acho que na Casa Branca acontece também. Que na realidade o projeto, pelo que eu li esses tempos, ele foi o Herbie Hancock com o Barack Obama ainda presidente, né? Porque tem um museu do jazz que foi aberto também nos Estados Unidos, se eu não me engano em Houston, se eu não me engano é lá, que foi todo um projeto da negritude, né, do Barack Obama como presidente, de resgatar o jazz como uma identidade cultural americana, né? Como um patrimônio cultural americano. Exatamente, é patrimônio mundial, né? Mas... então eles se juntaram, eu acho que acontece, acredito, todos os anos, né, Gustavo? Na Casa Branca. É que assim, o que o Franco falou, acontece, tipo, 30 de abril, vários países, se botar de Albânia, Zênia, Zâmbia, né, vamos lá. Tem em todos os países, acontece. E aí dentro desses países, as cidades promovem os eventos. Então tem cidade, por exemplo, que aparece uma mostra da história de tal ícone do jazz nas escolas. Tem outros que fazem não teatro. Necessariamente são shows. Não necessariamente são shows. Divulgadoras do jazz. Educadores falando do tipo de música sobre musicoterapia e tudo mais. E aí num desses, cada ano tem um país sede. Tá? Então teve um ano que foi os Estados Unidos e foi na Casa Branca. Teve um outro ano que foi na França. Então cada ano tem um país sede que ele relata para o mundo inteiro como um centro. Estamos aí na torcida de algum ano ser no Brasil. E há 7 anos atrás, Pelotas foi uma das 3 cidades do Brasil que participou. Foi eu me lembro que como eu acompanho o trabalho do Gustavo também, foi uma coisa muito pioneira, né? E parabenizo até a questão de nos colocar nisso no mapa, né? Porque eu me lembro que materiais, os shows, a agenda global, né? A agenda mundial deste evento, está lá o nome Pelotas, está lá a nossa data, está lá o nome das bandas que participam de cada edição, né, Gustavo? E eu gosto de também fazer uma crítica a algumas coisas, né? É um evento que ele promove os músicos regionais, os músicos que fazem, não é ser bairrista, mas assim, adoro vários artistas que vêm de âmbito nacional tocar na cidade, tanto de Rio Grande como de Pelotas, mas esse dinheiro o artista acaba levando, né? Então eu acho que é legal trazer artistas para apoiar também os músicos, mas a ideia é que a gente tem músicos tão bom quanto os que estão no super... Com certeza. Assim, estourado, vamos dizer assim. A nossa região aqui é uma região muito privilegiada de bons músicos. E o público, ele vê isso, percebe que cada ano tem mais público, cada ano aumenta. E é uma oportunidade de quem não é tocado pelo jazz ver esse evento, participar desse evento. Eu acho que é um palco, né? O Jazz Day é um palco justamente porque a rádio não toca tanto esse tipo de música, a não ser uma rádio mais segmentada. Mas a gente já volta a falar um pouquinho mais do projeto. Queria conversar um pouquinho com o Zazá Soares agora, que conheci hoje, né? Mas já me trouxeram uma história... Me parece ser um rapaz muito novo, mas que deve ter uma andança já muito frutífera por aí. Queria que tu falasse um pouquinho mais quem é o Zazá, sobre a sua trajetória, o que a gente pode esperar do show esse que vai acontecer no Jazz Day, o que nós podemos esperar e também o que tu espera, porque eu acho que é a primeira vez que tu te apresenta no Jazz Day aqui em Pelotas. Como solo e trabalho autoral. Como trabalho solo dele, é isso aí. Vou deixar ele contar. Perfeito. Bom, pra mim é uma honra estar aqui, olhar pro lado aí e ver tanta gente experiente, né? E, pô, tô meio dos caras aqui, mano. Isso aí é uma grande honra mesmo pra mim, fico feliz de estar nessa mesa. E eu vim de uma família musical, né? Eu venho da igreja, escola, 100% veio de igreja e família. Grande escola, a igreja de músicos. É muito bom, foi esse período. E hoje eu toco mais de um instrumento e vem total da escola, que é a igreja, né? Então eu comecei lá com 4 anos a batucar e tal, na bateria e tal. E aí aquela coisa de um violão atirado em casa, sabe? Aí tu vai pegando, enfim. Menino curioso. Curiosão, né? E aí foi isso, cara. Meus tios tocam, minha mãe, eu perdi ela com 6 anos, mas eu sempre tive lembranças dela tocando gaita com meu pai. O meu pai tocava violão. Então, cara, sempre
família musical, na igreja musical, então não tinha como fugir disso, né? Família, infância, igreja é a formação para um bom músico. Foi muito bom esse período para mim, então aprendi demais nisso, né? E aí, claro, depois crescendo, fui me encontrar com o instrumental, né? Pulando bastante parte da história. Eu fui me encontrar com o instrumental quando eu fui estudar com o Dionísio, né? Que é rio-grandino. Eu sou de Rio Grande. Dionísio da QI. Do QI, lá. Que também estará presente no Jazz Day, nessa noite. Essa noite promete, pessoas. Essa noite promete. Vai estar curioso isso aí. E aí, eu comecei a estudar com ele, porque na igreja tu faz o seguinte, tu toca e ponto. Não tem muita explicação, né? Então, vinha uma irmã cantar lá e, tipo, ela cantava em qualquer tom e tu tinha que achar o tom e tal. Era quase um freestyle. Vamos atrás. Então isso começou a treinar meu ouvido, só que eu não tinha consciência do que era, como fazia, quais acordes, enfim. Aí quando eu fui estudar com o Dionísio, ele começou a me botar os pontos ali, né? Ó, isso aqui e tal, babá, né? Campo harmônico, modos gregos, enfim, começou a me dar a luz ali. E aí veio o ponto que é o quê? Escuta esse cara aqui, né? Começou a mostrar as referências. Eu falo, a gente fez o lançamento em Rio Grande do EP, né? Eu falei, tudo culpa tua, cara. Porque, tipo, muita coisa que hoje eu consigo reproduzir vem de ter feito aula com ele, de ter conhecido as coisas, né? Descoberto, né? Perfeito. Então, veio muito desse lance, do Dionísio me ajudar e tal. Então, aí a gente, vamos estudar, então, né? Que ele já estava fazendo faculdade aqui, e eu engateando no instrumental ali, entendendo como era, e aí, vamos fazer um grupo de estudo, eu, tu e o Lucas. Beleza. Luquinhas Fê? Luquinhas Fê. Aí começamos a estudar nossos temas, assim, fazendo nossos temas e tocando alguma coisa. Aí tem um episódio muito ruim pra mim, que foi um divisor de águas, que foi o seguinte, a gente foi tocar num bar em Rio Grande, nesse período de vamos estudando e tal, que era no inverno, assim, né? E eram músicas autorais de vocês? Ou eram releituras de jazz? Nesse período a gente tava fazendo releitura, né? Releituras bastante de jazz. Nosso trio, essa parada aí, né? Uhum. E aí os guris já estavam há um tempo já tocando, e eu tava entrando. Aí, tipo assim, eu fazia máximo 2 coros de improviso, de trio, e o Luquinhas lá empurrando o cara, vamos. Locomotiva, vamos. E eu, que merda, mano. Aí a próxima música a mesma coisa, né? Tipo lá, tá empurrando um samba, por exemplo, e não ia, né? Aí eu ferrou, cara, preciso estudar de verdade. É que também eu vou dizer uma coisa, né? Tu caiu numa dupla afiadíssima, né, Gustavo? Tu também que é músico, sabe? É um privilégio, né? É um privilégio. É melhor assim. Que no futuro isso vai te lembrar coisas muito boas. Então, aí desse dia foi, mano, eu preciso dar uma melhorada nesse negócio, porque tinha um lance na igreja o talento. Então, tipo assim, muito bom, tal. Todo mundo falava, entendeu? Só que na roda dos clientes não tem isso aí. Não tem. Então isso me estragou por esse fato. Eles falavam do talento legal, pô, que legal, talentoso e tal, só que eu não estudava, entendeu? Treino é treino, jogo é jogo. Então pra o que eu tava fazendo ali tava tudo certo, né? E aí tive esse baque, comecei a estudar, virava a noite, improvisando, tentando entender e tal. E nessa época, uma pergunta, tu tocava o que com eles? Guitarra. Tu me disse que tu toca muitos outros instrumentos, Isso. Mas nesse momento tu tava na guitarra. Vim da guitarra. Perfeito. E aí comecei a entender e tal. E aí eles tinham um outro grupo, que era o trio deles de estudo, que era o Marcelo, o Gil e o Lucas. Hoje o Kiai. O Kiai. Só que a gente, vamos juntar todo mundo, tá todo mundo estudando. Aí a gente fez um Kiai, quarteto e tal. E aí começou os estudos. Então pra mim, o lance instrumental veio tipo muito do Dionísio ali, né? Que ele que meio que me guiou, assim, pelo lance. Escuta esse cara, me apresentou os caras, né? Então, muita influência do Dionísio na minha vida. Perfeito, que ano foi a Kiai que se apresentou? Ou o primeiro show? Cara, aí tu ferrou. Mas eu acho que o jazz é uma coisa muito solidária, né? O primeiro show. Lá no jazz, por exemplo, já tinha um ano quando já tinha um tempo que a gente não fazia muitos sons, né, na rua, só que a gente tocava toda semana. Então o lance do jazz eu tava ali 1 ano e pouco já nesse laboratório, né? Perfeito. Porque quando eu não conhecia a banda, né? Então eu não me lembro, acho que foi o Marcelo que veio até mim, pô, tô vendo vai acontecer um negócio. E ele me mandou alguma coisa, eu digo, poxa, legal, né? Mas assim, não conheci. E assim, quando eles vieram com aquela... Cada um é um monstro, cada um gigante. Tem um universo, né? Então, o universo deles, assim, de instrumental e a entrega do músico, a expressão, né? Tudo o contexto, assim, abalou, assim, né? E os ensaios, né? Eles são muito bem ensaiados. Mas